de tarifaço do Donald Trump e também em relação às medidas restritivas do ex-presidente Jair Bolsonaro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva prestou solidariedade aos ministros do Supremo Tribunal Federal atingidos com medida de retaliação do governo de Donald Trump. Nessa última sexta-feira, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciou a suspensão dos vistos do ministro do STF, Alexandre de Moraes, de aliados da corte e familiares próximos de todos eles. No sábado, Lula lançou a nota oficial, que a gente acompanha agora, e chamou a medida do governo de Donald Trump de arbitrária e sem qualquer fundamento. Disse ainda que, abre aspas, a interferência de um país no sistema de justiça de outro é inaceitável e fere os princípios básicos do respeito e da soberania entre as nações, fecha aspas. E para falarmos sobre a tensão entre os dois países, que vem agravando nas últimas semanas, a gente vai falar com o internacionalista Roberto Goulart, que está sempre aqui nos ajudando a entender todos esses acontecimentos. Professor, muito bom dia, obrigada pela presença de novo. Bom, mais um capítulo, né, nessa história toda. A gente sabia lá na sexta-feira, quando o ministro Alexandre de Moraes ordenou essas medidas restritivas em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, tornozeleira eletrônica, proibição do uso das redes sociais, proibição que ele saia de casa das 7 horas da noite às 7 horas da manhã e aos finais de semana, proibição que ele tivesse contato com o filho Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, e também proibições dele chegar perto de embaixadas, porque ele já tinha procurado isso, né, com a embaixada da Hungria, em outros momentos. Enfim, várias medidas restritivas que a gente já imaginava que os Estados Unidos, com a questão do tarifaço e também Donald Trump vem falando do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos ministros do Supremo Tribunal Federal, a gente sabia que pioraria a situação do Brasil em relação aos Estados Unidos com essas medidas lá de sexta-feira, e foi o que a gente viu, acompanhou durante o final de semana. O que mais preocupa vários setores aqui do Brasil é justamente a questão do tarifaço, né? Que o Brasil esperava reverter até o dia 1º de agosto, que é quando os 50% devem começar a valer para as exportações brasileiras para os Estados Unidos, e que, portanto, tem esse medo agora que não dê para fazer essa reversão do tarifaço e o mercado brasileiro sofra bastante com isso. Bom dia, professor, de novo. Bom dia, Natália, e bom dia a toda a sua audiência também. Natália, em relação à segunda ou terceira semana já, né, já estamos indo para, enfim, as tratativas do Brasil com os Estados Unidos, pelo meio diplomático, mas também agora se soma a esse esforço uma frente parlamentar a partir da Comissão de Relações Exteriores do Senado, presidida pelo senador Nelsinho Trade, né, e mais 7 senadores indicaram que foi aprovada, né, a data de 29 de julho para irem aos Estados Unidos estabelecer diálogo direto também com parlamentares daquele país, de tal modo que consigam, né, levar mais elementos, enfim, abrir uma outra frente aí de negociação, ou pelo menos de diálogo direto, né, com parte desses parlamentares e mostrar como que os dois lados vão perder caso essas tarifas permaneçam. O tempo, né, vai se esgotando, nós temos aí apenas 10 dias, né, até o início de entrada em vigor dessas tarifas impostas, né, pelo presidente Donald Trump, e o fato é que ainda não temos nenhum sinal, pelo menos, de que estamos a caminho, né, de suspendê-las, porque Trump está, de certa forma, chantageando, né, o governo brasileiro, porque ele, ao buscar, né, uma anistia ampla, geral e restrita para Bolsonaro, né, como você bem destacou aí, que na última sexta-feira foi, colocado em Bolsonaro uma tornozeleira eletrônica, ou seja, está em prisão domiciliar, né, ou com restrição, como se diz, né? Não prisão domiciliar, de certa forma, porque ele pode, né, sair ao longo do dia, enfim, mas uma restrição aí à sua liberdade. E nós sabemos que o governo Donald Trump não tem muito interesse diretamente. O que os Estados Unidos estão buscando
vai indicando, né, vai ficando mais claro que é uma interferência no processo eleitoral brasileiro no próximo ano, é uma interferência nas instituições brasileiras e, portanto, né, busca, né, ter no Brasil um quintal seu. Professor, em relação a essa questão dos ministros do Supremo Tribunal Federal, né, essas sanções, barrar os vistos para que os ministros não circulem pelos Estados Unidos, né? O senhor vê com que olhos essas medidas dos Estados Unidos em relação ao nosso país e principalmente à Suprema Corte do nosso país, né? As pessoas têm opiniões bem diferentes, claro, direita e esquerda principalmente, que a direita muitas vezes culpa a esquerda por essa reação extremada, por essas reações extremadas do presidente Trump, e a esquerda segue dizendo que Trump enlouqueceu, que não pode fazer isso, falar e fazer essas sanções em relação à nossa Suprema Corte, que o nosso país precisa ser respeitado, que há soberania nacional, que os Estados Unidos não podem tutelar o nosso país. Com que olhos o senhor vê essa questão toda de Trump com a nossa Suprema Corte? Natália, se a gente recua um pouquinho no tempo para ver as relações Estados Unidos e América Latina, nós vamos ver que nos anos 70, o então governo Richard Nixon lançou a famosa Guerra às Drogas, né? Que depois de 40 anos, né, tá aí que ela não deu os resultados que eles almejavam e deixou um rastro aí, enfim, de destruição, enfim, deixou um balanço muito, muito negativo, né? Nos anos 80, o governo Reagan deu continuidade à guerra às drogas. Em 1986, ele lançou lá uma espécie de certificação de países, vamos chamar assim, em que o país que não combatia o tráfico de droga, o país que, segundo eles, na avaliação deles, pelos indicadores deles, estavam fazendo vista grossas, ou aqueles que combatiam, ele dava uma espécie de um selo, né, para esses países. Nos anos 90, isso levou a medidas arbitrárias, como, por exemplo, os Estados Unidos caçarem o visto do então presidente, naquele momento, do Ernesto Samper, da Colômbia, né? Então, e por que foi caçado o visto? Porque em uma aeronave presidencial, em que não estava o presidente, nem os seus assessores mais próximos, no caso os ministros, né, e ministros, houve uma localização nos Estados Unidos de uma certa quantidade de cocaína no avião. Nós também tivemos uma história aqui no Brasil, né, sobre cocaína em avião presidencial, né, e que, enfim, também mostrou que naquele avião não estava o então presidente Jair Bolsonaro, não estava nenhum ministro seu, enfim, naquela aeronave, que era uma aeronave de apoio, que pousou na Espanha e lá acabou acabou sendo localizada a droga no avião. E tinha um militar lá que foi punido e por aí vai. Então, veja que os Estados Unidos vinham usando, né, a suspensão, o cancelamento de vistos de autoridades de um outro país, claro, no contexto dessa guerra às drogas, por exemplo. E ele sancionar os ministros do Supremo, e ele não sancionou todas, né? Três foram poupados, digamos assim, por eles na primeira rodada de sanções de visto, mas não quer dizer que estão a salvos no momento seguinte. Então, também acho que o resultado dessa medida não tem muito efeito, mas o fato de ter sido adotada pelo governo Trump mostra, né, uma intervenção direta, sim, nos assuntos do Brasil e que eles poderão vir a adotar contra outras autoridades brasileiras, até mesmo aquelas que estão negociando as tarifas nos Estados Unidos. Então, o governo Trump vai, né, enfim, por um caminho, está indo, né, por um caminho que pode vir a comprometer, de certa forma, as relações Brasil e Estados Unidos. Porque até esse momento o Brasil tem suportado, de certa forma, tentado contornar essa pressão, mas será que não vamos chegar ao momento em que o Brasil vai convocar, né, a embaixadora do Brasil nos Estados Unidos para, né, consultas aqui no Brasil
e depois retardar o retorno dela, então pode estar se armando aí também, caso o Trump venha, né, dobrar a aposta, uma crise diplomática. Que